Oi, pessoal, tudo bem? Eu vou ensinar vocês a fazer o ditado. O ditado é uma avaliação da leitura e da escrita. A gente vai pedir para a criança escrever, a gente vai ditar, falar a palavra e a criança vai precisar escrever essa palavra. A gente não pode soletrar as letras. Por exemplo, boi, B-O-I. A gente não pode falar as letras, a gente tem que falar apenas a palavra e falar bem devagar as sílabas. Por exemplo, Bia. A criança vai escrever a palavra Bia. Bi. A. Então, você pode falar para ela apenas a palavra e falar um pouco mais devagar para ela prestar atenção em cada uma das sílabas. Bi. A. Depois, por exemplo, peça para a criança escrever a palavra boca. 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 Peça para a criança escrever a palavra caiu. K-I-U. Então, vocês viram? Você pode falar devagar cada uma das sílabas para a criança perceber os sons. Não pode falar a letra por letra, não pode soletrar. Próximo, cabo. Cabo. Cabide. Cabide. Vamos supor que eu peça para a criança escrever a palavra dia e ela escreve o seguinte: ia. Ela já tem noção das vogais, mas ainda não sabe o som das consoantes. No caso aqui, da consoante D, dia. O que é preciso fazer? Você precisa retomar o som das consoantes. Se o caso for apenas da consoante D, você vai retomar o som da letra D. Então, vai falar para a criança, vamos repetir o som da letra D? D. Vamos juntar com as vogais e formar a família do D? Da, de, di, do, du, dão. Então, é esse trabalho que você precisa saber. E é nisso que o diagnóstico, que o ditado nos ajuda, porque ele é uma avaliação para nós percebermos o que a criança já sabe e o que ela ainda não sabe, para assim a gente perceber que o que ela ainda não sabe e poder ajudá-la nesse processo. Continua, dite mais outras palavras para a criança, por exemplo, bebida. E se ela escrever assim, da. Então, olha só, o B, quando tá com esse sonzinho do E fechado, a criança geralmente ela acha que é só colocar o B, que não precisa colocar a vogal. Então, aqui é mais uma forma de você perceber onde a criança está errando e mostrar para ela, retomar os sons. Você vai escrever a palavra corretamente na frente da criança e onde ela errou, você vai mostrar o porquê ela errou e qual é a forma correta. Por exemplo, na palavra bebida, que é um erro comum das crianças fazerem dessa forma aqui. O que você pode fazer? Você pode explicar para ela que a letra E tem dois sons, E e E. E aí você vai falar para ela, olha só, na palavra bebida, a letrinha E está com som fechado do E. Por isso fica B. Mas a gente não vai colocar só o B, vai colocar o B com E. Bebida. Então, é nesse processo do ditado que nós vamos ver onde a criança está errando e onde nós podemos ajudá-las. Continuando o ditado, você pode ditar, por exemplo, dica. Dica. Este é um outro erro muito comum das crianças, porque eles associam a letra K com o som K, é claro. Mas aqui nessa hora do ditado é o momento de corrigir. Você vai explicar para a criança que nós não vamos usar a letra K dessa forma. Que, por exemplo, na palavra dica, nós temos a sílaba di e temos a sílaba K, o C com A. E aí você retoma o som da letra C quando se junta com o A. K, mais a K. Dica.
Tudo isso a gente vai perceber onde? Aqui no ditado. Por isso que essa é uma ótima forma de avaliar e ajudar a criança a melhorar o nível de escrita e de leitura. Eu já vou mostrar para vocês como a gente vai usar a leitura aqui no caso do ditado. Você vai pedir para a criança escrever baú. E geralmente eles ainda estão aprendendo, estão reconhecendo quais palavras têm acento, quais não têm. Baú tem acento. Se a criança não coloca o acento, você pode mostrar para ela baú. Olha só, na palavrinha baú, nós colocamos o acento agudo, que deixa a letra com som mais forte, um som mais aberto. Baú. E aí você pode falar para ela, olha só, se não tiver este acento, ficaria baú. Então, nós temos que colocar o acento para ficar baú, para a letra U ficar com um som mais forte. Então, outra vantagem do ditado é que nós podemos frisar essas palavras com acentos para que a criança perceba que elas têm acento e assim elas possam fazer um treino ortográfico, copiar algumas vezes, para que elas possam memorizar quais palavras têm acento e quais não têm. A palavra coa, coa. Geralmente, as crianças têm um pouquinho de dificuldade na palavra coa, boa, porque eles imaginam que tem a letra U aqui. Mas é outra forma do ditado ajudar. Você vai falar para a criança que a forma correta é coa, coa. E aí a criança percebendo, olha só, como ela escreveu e como é a palavra certa, ela vai percebendo as formas corretas de se escrever. Então ela vai ver, nossa, olha só a palavrinha coa, não tem a letra U. Então, você pode colocar novamente a criança para fazer o treino ortográfico. Esse treino ortográfico é copiar 3 vezes novamente a palavra e, é claro, percebendo, né, copiando devagar, percebendo que errou para não cometer os mesmos erros. Por fim, nós vamos trabalhar leitura também com o ditado. Você vai, ao fim do ditado, pedir para que a criança leia as palavras que ela escreveu. Então, você vai retomar lá na número 1. Vamos ver qual palavra você escreveu? Então, você vai mostrar para a criança que você começa lendo aqui, ó, da esquerda para a direita. E aí, você vai retomando os sonzinhos. Olha só, b, bi, a, bia. Então, primeiro, a criança vai ler o som de cada letra, né, que é o b, I, A. E depois ela pode formar a sílaba bi, a. E depois peça para ela ler uma terceira vez, bia, lendo mais rápido a palavra. Porque aí ela vai lembrando o som de cada letra e depois ela vai repetindo este som por sílabas e por fim ela vai ler a palavra de uma vez só, mais rápido. Por exemplo, na palavra boca. Você vai pedir para a criança ler a palavra boca. Como? Relembrando o som de cada letra. B, O, K, A. Boca. Boca. Então, primeiro relembrando o som de cada letra, depois juntando as sílabas e depois lendo de uma vez só. A mesma coisa vai fazer com todas as outras palavras. Olha só. K, A, I, U. K, I, U, caiu. Então, esse é o processo de leitura que a criança vai se adaptando, vai começando da menor unidade, que é o som de cada letra, para depois ler cada sílaba, para depois ler cada palavra. É um processo gradual, do menor para o maior, do mais fácil para o mais difícil. Mas lembre-se, você não deve falar o nome da letra, você deve falar o som da letra. Porque se você fala, por exemplo, vamos escrever a palavra baú, B-A-U. A criança não vai reconhecer o som da letra, ela vai apenas aprender a soletrar. E na hora de ler e de escrever, ela vai sentir muita dificuldade. Então, por isso, você não deve falar o nome, deve falar o som.